Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Python básico aqui do Turing. Eu sou a Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as operações em Python. Dentro do Python, a gente tem três tipos de operações principais, que são as aritméticas, as lógicas e as booleanas. As operações aritméticas funcionam exatamente como funcionariam numa calculadora, então são operações de soma, operações de subtração, etc. As operações lógicas, elas funcionam junto de operadores lógicos que ajudam a gente a verificar algumas condições. Já as booleanas, elas funcionam de maneira que a gente consiga fazer comparações entre algumas variáveis, normalmente tendendo a ter respostas de verdadeiro ou falso, tipo perguntas de sim ou não, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a partir de agora, a gente vai olhar um pouquinho melhor como cada uma delas funciona, isso no nosso notebook, que a gente já passou para vocês nas aulinhas anteriores. Prontinho, agora aqui no nosso notebook, começando com as operações aritméticas, como a gente já falou, elas são operações que funcionam da mesma forma como funcionariam numa calculadora. Então, a ideia principal é saber quais são os sinais de cada operação. Já que, por exemplo, o sinal de igual, ele não é igual da calculadora, já que a gente usa ele para dar valores a uma variável e não para designar essa operação de igualdade. Então, aqui embaixo a gente já tem as listas dos operadores. Então, por exemplo, para a igualdade, a gente tem dois iguais, né? Igual, igual, do lado do outro. Para adição, é o sinal de mais, então, descendo tem menos para subtração, o asterisco para multiplicação, a barra de divisão, e para a operação de resto de uma divisão, que a gente já vai mostrar ali embaixo como funciona melhor, a gente usa o sinal de porcentagem, e para exponenciação, que então é um número elevado a outro, a gente usa dois asteriscos. E agora, falando um pouquinho das operações, vamos ver como elas funcionam na prática. Então, aqui, a gente deu os valores para as variáveis de cada uma das operações que elas representam. Então, a soma é 1 mais 3, a subtração aqui é 50 menos 25, e dando print em cada uma delas, a gente vai ter o resultado de cada uma. E, como esperado, a gente tem, então, a soma de 1 mais 3 é igual a 4, 50 menos 25 é igual a 25, e assim por diante, do jeito que a gente esperaria. Descendo aqui um pouquinho, a gente fala, então, sobre o resto da divisão. A ideia de resto da divisão é que quando a gente divide um número por outro, e a gente só pega o resultado inteiro da divisão, sempre vai sobrar um númerozinho junto. Então, por exemplo, o múltiplo de 3 mais próximo de 56 é 54. A diferença entre 56 e 54 é 2. Então, esse é o resultado esperado para esse operador. Então, aqui a gente tem 2. Essa é a ideia. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer isso com 11 e 2, então o resto da divisão de 11 por 2 seria 1, porque o múltiplo de 2 mais próximo de 11 é 10, e 11 menos 10 é 1. Mais ou menos essa é a ideia que funcionaria, então, esse operador. E as operações também funcionam quando a gente fala de variáveis. Então, se eu atribuo valores a uma variável e uso essa variável para fazer algum tipo de operação aritmética, também funciona. Então, aqui a gente já está, vocês conseguem ver aqui o resultado, mas a ideia é essa: quando a gente, então, atribui o número 10 para variável número 1, 21 para a variável número 2, fazer a multiplicação dessas duas variáveis resulta na multiplicação dos dois números, que dá 210. Então, aqui embaixo a gente tem um espacinho para exercício, caso vocês queiram fazer no notebook de vocês. A gente recomenda, então, que você pause o vídeo, dê uma olhadinha em como você pode testar as operações que a gente tem aqui em cima. Então, por exemplo, para fixar melhor a ideia de resto de número, talvez você possa, por exemplo, testar que nenhum número par tem resto quando dividido por 2, porque todo número par é divisível por 2, por exemplo. Mas essa é a ideia, você tem esse espacinho aí, qualquer coisa você pode pausar o vídeo e voltar daqui a pouco, tá bom? Beleza, e agora então, continuando com as operações booleanas, a gente tem as operações feitas para a gente fazer comparações entre variáveis, entre alguns tipos de valores. Então, por exemplo, aqui a gente tem que A é atribuído a 3, no caso 3 é atribuído à variável A, e 4 é atribuída à variável B. Quando a gente faz as comparações aqui, então a gente está comparando, por exemplo, A menor que B, em D a gente tem A maior que B, e em E, A igual a B. E a gente sabe que só tem uma dessas variáveis, uma dessas comparações que é verdadeira. Então, vamos ver se funciona aqui. Então, aqui, esses são os resultados que a gente tem
operações booleanas, elas se tornam para você ou verdadeiro ou falso, que em Python é representado por true ou false, né, em inglês. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que 3 é menor que 4. Então, a variável c, que vem aqui no print, né, ela retorna a variável true, o valor true, que representa o verdadeiro. Já as outras duas comparações aqui são falsas, então elas retornam false e false tanto para o D quanto para o E. Então, a gente também tem aqui um espacinho para exercício, caso vocês queiram treinar. Então, é bem legal você também juntar as operações ali de si, as operações aritméticas e ir fazendo. Então, por exemplo, você pode testar se 3 mais 1 é maior que 4, é igual a 4, esse tipo de coisa. Também é possível fazer maior ou igual, né? Você pode juntar os dois sinais, dois operadores do Python, né? O maior e o igual logo depois, para poder fazer esse tipo de comparação também, é possível. Então, a gente tem esse espacinho de exercício, caso você queira testar. E descendo mais aqui, agora, por último, o último tipo de operação são as operações lógicas, que são usadas, então, para a gente comparar condições e entender se elas valem ou não. Então, por exemplo, se eu quero entender aqui, como está escrito no nosso notebook, se algo é maior que 4 ou menor que 4, eu posso usar um dos tipos desses operadores. Aqui a gente tem uma listinha deles, que são, então, o AND, que é o E, equivalente ao E, né? OR, equivalente ao OR, NOT, que é negação, is not, que é não é, de estar contido, e not in, que é de não estar contido. Aqui embaixo, então, dando uma explicaçãozinha melhor de cada um, o E, ele é o operador lógico de E, né? Então, ele verifica se duas condições estão sendo cumpridas, senão ele não vai valer. Então, por exemplo, aqui nesse quadrinho a gente tem uma melhor explicação. Se dois valores são verdadeiros, então quando a gente junta os dois pelo operador E, também é verdadeiro. Caso contrário, se um dos dois é falso ou os dois é falso, a gente tem falso em todas as outras opções. Aqui embaixo, então, fazendo essa junção, a gente tem aqui, por exemplo, eu quero que 4 seja maior que 3 e 5 maior que 4. Isso é verdadeiro. Então, ele retorna verdadeiro para a gente. Já aqui, 4 é igual a 4, mas 4 não é igual a 3. Então, o resultado é falso. E assim a gente tem o operador E. Descendo aqui para o operador OU, então ele te retorna se uma das condições é verdadeira. Ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma delas é. Então, aqui no quadrinho a gente vê, né? Quando os dois valores são verdadeiros, ele é verdadeiro. Quando um dos dois é verdadeiro, também é verdadeiro. Se não, ele é falso. Então, aqui embaixo, mais um pouquinho de exemplo. Por exemplo, uma das duas aqui é verdadeira, porque 1 é igual a 1. Logo, ele é verdadeiro. Aqui, as duas são verdadeiras, então também é verdadeiro. Por último, a gente tem aqui em que os dois não são verdadeiros, então o resultado é falso. Aqui, agora a gente tem os operadores in e o operador not junto com o operador int, not in. Então, a gente tem, por exemplo, o in, ele quer entender se algo pertence a algum conjunto. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse tipo aqui, mas a gente pode pensar agora sobre ele sendo um conjunto de elementos. Então, a gente tem o conjunto do 1 até o 5, e a gente sabe que o 6 não está aqui dentro. Então, se a gente for printar o valor de 6 em conjunto, se ele está no conjunto, é falso, porque 6 não está aqui dentro. Essa é a ideia. Mas o 5 está no conjunto, então é true. Já o not in é o contrário, porque o not é a negação de qualquer outra coisa que venha em seguida. Então, ele está negando o pertencimento. Então, ele não está dentro do contido, ele não está contido num conjunto. Então, aqui, o 5 não está nesse conjunto aqui, que vai de 10 ao 50, de 10 em 10. Então, como o 5 não está aqui, é verdadeiro. 5 não está nesse conjunto. É verdade. Logo, ele retorna true. Por fim, a gente tem o operador not, que é exatamente esse operador de negação sozinho. Então, se eu quero negar o que vem em seguida, aqui eu tenho not false. Negando falso, eu tenho true. Certo? Certo. Então, essa é a ideia aqui. Aqui a gente tem 3 é maior que 4, não é. Mas se eu faço isso aqui, como isso aqui me retorna false,
isso aqui também vai me tornar true, porque eu estou negando o false que vem logo em seguida. Essa é a ideia dos operadores lógicos, a gente tem muito mais outras maneiras em que a gente pode fazer eles funcionar, mas essa é a ideia aqui, gente. Então, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que a gente tenha sanado algumas dúvidas, vocês tenham conseguido entender melhor como funcionam cada operadores e operações. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo na nossa seção de comentários, e inclusive a gente tem também outros conteúdos sobre computação, Python, inteligência artificial. Vocês podem acompanhar nossas redes sociais aqui embaixo na descrição, e também vocês podem continuar seguindo a gente aqui no YouTube, se inscrever no canal, para logo mais a gente vai estar continuando com a nossa série de aulas. Então, é isso, gente. Obrigada e tchau, tchau.